Vamos resolver alguns exercícios aqui da aula 26 e 27. Gráficos da cinemática, página 132. Então vamos verificar aqui os gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Então, gráficos do movimento uniforme. Tem um gráfico espaço por tempo, velocidade por tempo, aceleração por tempo. Característica do movimento uniforme, aceleração é zero, então estou vendo aqui aceleração nula. Gráfico, posição por tempo. O que eu verifico aqui? Conforme o tempo passa, a posição do automóvel aumenta no meu eixo. Então, isso significa que ele está a favor da trajetória, o movimento é progressivo e também minha velocidade é positiva. Ele está a favor da trajetória. Conforme o tempo passa, a posição aumenta. Então, a velocidade positiva aqui. Esse é o gráfico de velocidade referente a esse gráfico de posição. Uma reta inclinada. Então, ele sempre varia a posição na mesma taxa, tá bom? Isso é a característica do MU também. A velocidade não varia e o deslocamento é sempre feito no mesmo valor. Então, velocidade aqui positiva e aceleração nula. Por exemplo, a velocidade de 50 metros por segundo, a cada segundo que se passa, o móvel sempre vai se deslocar 50 metros. Isso é característica do gráfico nesse estilo. Então, aqui a velocidade é positiva. E aqui esse gráfico, ele traz que a nossa velocidade é negativa, porque conforme o tempo passa, a posição do móvel vai diminuindo no meu eixo aqui, tá bom? Então, isso, sempre quando o tempo passa e a posição ela vai retornando, ela vai contra a trajetória que eu estipulei aqui. Então, isso é característica de uma velocidade negativa e do movimento retrógrado, tá bom? No entanto, estamos falando de MU, sempre que o gráfico for uma reta inclinada do espaço por tempo, eu tenho que a aceleração é zero. Olhei para o gráfico velocidade por tempo, a velocidade não muda. Quem provoca a variação da velocidade é a aceleração. Se a velocidade não está variando, logo a aceleração é nula. Gráfico posição por tempo. Então, o gráfico posição por tempo me traz a informação da velocidade. Como que eu verifico a velocidade? A inclinação da reta, tudo bem? Então, a inclinação da reta, eu vou verificar um triângulo no meu gráfico e calculo a inclinação, que é a tangente. Depois que eu verifiquei um triângulo, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, num gráfico posição por tempo de cima e de baixo, a inclinação da reta é numericamente igual à velocidade. Num gráfico velocidade por tempo, a área sobre a curva vai trazer para nós o deslocamento escalar. Então, a área é numericamente nosso ΔS. Então, aqui eu tenho um deslocamento positivo, a área está para a parte de cima, e aqui eu tenho um deslocamento negativo, a área está na parte de baixo. E o gráfico aceleração por tempo, eu tenho que a área numericamente igual a variação de velocidade. Nesse caso aqui é nula. Aqui nós temos gráficos de movimento uniformemente variado. Essas considerações também são válidas aqui. Então, tem um gráfico do espaço por tempo, tudo bem? A função horária do espaço é uma função do segundo grau, por isso nós temos aqui uma representação de uma parábola. Aqui eu tenho a velocidade, né? Quais são os dados que eu obtenho pela análise do gráfico? Inicialmente, então, esse ponto é a minha posição inicial. Quando chega no tempo 1 aqui, o que está acontecendo? O móvel está indo em uma direção, ele vai parar e vai mudar de direção. Então, esse ponto T1 representa a velocidade nula. Do tempo 0 até o tempo T1, o que eu percebo? Que a minha posição ela vai regredindo. Então, ela está diminuindo o valor da minha posição.
até o tempo T1. Então, eu classifico esse trecho aqui como um movimento retrógrado, tá bom? Retrógrado, e a minha velocidade é negativa. Até o tempo T1, a minha velocidade é negativa. O gráfico está na parte de baixo aqui do eixo. A partir do tempo T1, a posição volta a subir. Então, desse intervalo para frente, eu tenho um movimento progressivo e acelerado. Porque ele está indo para frente, a velocidade é positiva, depois de T1 a velocidade é positiva, e a velocidade sempre está aumentando. Ó. Então, isso é característica do movimento acelerado. Aí nós temos o gráfico aceleração por tempo, então movimento uniformemente variado, nós sempre teremos o gráfico que representa a aceleração, uma reta paralela ao eixo X, ou na parte de cima ou na parte de baixo. Aqui no nosso caso, a nossa aceleração é positiva. Exercício número 1. Um recipiente contendo 2.500 litros de água tem capacidade de armazenar 10.000 litros. O gráfico abaixo representa o comportamento da vazão. V em função do tempo da torneira para encher o recipiente. Determine o intervalo de tempo necessário para completar o recipiente. Então, o que nós temos aqui? Um gráfico que está representando aqui para a gente vazão por tempo. Então, aqui eu tenho a cada 1 minuto é liberado uma quantidade de 30 litros, tá bom? Então, nesse gráfico aqui, quando eu calculo a área, ela está me trazendo ela numericamente igual ao meu volume. Então, a área aqui me traz o volume. Então, o que nós temos aqui? Então, a área é numericamente igual ao volume. A pergunta é qual o intervalo de tempo que a gente precisa para preencher totalmente esses 10.000 litros aqui, sabendo que o recipiente já tinha 2.500. Se ele já tinha 2.500, então vão faltar só 7.500 litros para completar. Então, nós temos que esta área tem que representar um volume de 7.500 litros. Aqui nós enxergamos um triângulo, um retângulo ou a figura inteira, que eu vejo um trapézio. Então, eu posso calcular a área do trapézio, e essa área do trapézio vai nos fornecer o volume, que sabemos que tem que dar 7.500 litros. Como que eu calculo a área do trapézio? Base pequena mais base grande vezes a altura dividido por 2. Quem que é base pequena? É o meu T, menos 2. T menos 2 é esse pedacinho. Daqui até aqui, que é a minha base grande, que vale T. Base grande mais base pequena vezes a altura dividido por 2. Aqui nós só isolamos, tá bom? Aí passei o 2 para o outro lado, multiplicando, deu 15.000, 30 passa dividindo, T mais T vai dar 2T, menos 2 passa para o outro lado, mais 2, depois que a gente fizer toda essa álgebra, vai cair que um tempo é igual a 251 minutos, tá bom? Só repetindo aqui, passa o 2 multiplicando, passa o 30 dividindo, menos 2 passa para o outro lado, mais 2. Aqui eu tenho 2t, pega esse 2 que está multiplicando t, passa para o outro lado e dividindo. Então, deu 251 minutos. É o tempo necessário para que consigamos encher o recipiente de 10.000 litros, sendo que ele já tinha 2.500. Exercício número 3. Determine a equação horária do espaço do movimento de um corpo, cujo gráfico da posição em função do tempo é mostrado abaixo. Então, quando eu verifico esse gráfico, eu já tenho que saber que isso daí é referente a um movimento uniforme. Então, gráfico, espaço por tempo, uma reta inclinada, é gráfico de um movimento uniforme. A gente precisa determinar a equação horária. Quem é a equação horária? S é igual a S0 mais VT. Então, pelo gráfico, eu já determino S0.
no tempo 0, ele sai da posição 40. Só que eu ainda não tenho a velocidade. Então, a gente tem que primeiro determinar a velocidade. Quem que é a minha velocidade? A velocidade é a inclinação da reta. Então, eu vou calcular a tangente desse ângulo, tá bom? A tangente dessa reta, que é em relação a esse ângulo aqui, ó, verifica um triângulo. E essa tangente é numericamente igual à nossa velocidade. O que eu verifico aqui? Conforme o tempo passa, a posição diminui. Se a posição diminui, esse objeto está contra a trajetória, então eu sei que a velocidade é negativa. Agora vamos calcular, então a inclinação é numericamente igual à velocidade, a inclinação é tangente da minha reta, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então aí ficou velocidade é igual a 40 dividido por 10, 40 dividido por 10 é 4, já sabíamos que a velocidade tem que estar negativa, então está esse menos aqui. Outra maneira de observar é ΔS, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto que vale esse tamanho aqui? Esse deslocamento ΔS é posição final menos posição inicial. Uma posição final se dá num tempo final. Então, o tempo final, no nosso caso, é 10. No tempo final, eu estou com a posição 0. No tempo inicial, 40. Então, ficou 0 menos 40, vai dar menos 40. Dividido por 10 é menos 4. Agora, é só substituir na função horária. S é igual a S0 mais VT. S0 é 40. Velocidade, obtemos aqui que é 4. Então, ficou S é igual a 40 menos 4T. Exercício número 6. O movimento do corpo é descrito pelo gráfico abaixo. Então, aqui nós temos um gráfico velocidade por tempo. Esse gráfico nos informa que a velocidade está mudando. Então, não se trata um gráfico do MU, mas sim do MUV, porque a velocidade está variando. E o gráfico da velocidade é uma reta, então é um movimento uniformemente variado. Ou seja, aceleração. Aqui eu vou analisar cada trecho, tudo bem? Ó, essa reta tem uma inclinação, então eu tenho uma aceleração nesse pedaço. Essa inclinação dessa reta é diferente dessa. Então, aqui eu tenho uma aceleração, nesse intervalo outra e aqui também outra, tá bom? Então, vamos ver o que o exercício solicita. Item A. O valor do deslocamento escalar no intervalo de 0 a 5 segundos. De 0 até 5 segundos, qual foi o deslocamento escalar? Sabemos que num gráfico velocidade por tempo, a área sob a curva nos traz o deslocamento escalar. Então, eu sei que a área é numericamente igual ao deslocamento escalar. Então, vamos calcular a área desse triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Desse triângulo, base vezes altura dividido por 2. E desse daqui, base vezes altura dividido por 2. Aqui nós temos que levar em consideração, o gráfico está na parte de baixo, deslocamento negativo. A área que está na parte de cima, deslocamento positivo e deslocamento positivo. Substituindo essa área, base 2 vezes altura 20 dividido por 2. Essa área aqui está na parte de baixo, ela é negativa. Base de 4 até 2, eu tenho 2 vezes a altura, que é 10, dividido por 2. Mais base de 4 até 5, eu tenho 1, vezes a altura 20, dividido por 2. Resolvendo isso daí, cai um deslocamento de 20 metros. Nosso deslocamento escalar do intervalo de 0 a 5 segundos são 20 metros. Item B. O valor da aceleração escalar no instante 2,5. Então, no instante 2,5 eu estou aqui, ó. Então, se eu estou mais ou menos aqui, então essa inclinação da reta aqui vai me trazer a minha aceleração. Como que eu determino a aceleração? A inclinação tangente desse ângulo aqui. Então, minha aceleração é numericamente igual a tangente. Então, eu faço o cateto oposto. Meu cateto oposto aqui, ó, esse tamanho vale 10. Nesse tamanho aqui, ó, de 2 para 3 vale 1. 10 dividido por 1. 10, a aceleração nesse intervalo é de, nesse tempo de 2,5, é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Analisando o gráfico, tem como eu afirmar que a aceleração é negativa?
Então, veja bem, conforme o tempo passa, o que está acontecendo com o valor da velocidade? Ele é negativo e fica cada vez mais negativo. Então, para a velocidade, o número se estar aumentando, então minha aceleração também tem que acompanhar esse sinal. Se a velocidade é negativa e o valor dela sempre vai aumentando, significa que a minha aceleração tem que ser negativa. Agora vamos para o item C. Os instantes em que ocorre mudança de sentido no movimento. Então, o móvel está em um lugar, para ir para o outro. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nesse primeiro intervalo, ó, vamos analisando o gráfico, velocidade positiva, chega aqui, a velocidade é zero. Por que a velocidade é zero? Porque ele para mudar o sentido. Ó. Ele estava no sentido positivo até aqui, daqui para frente, o móvel tem velocidade negativa, está se deslocando em outro sentido. Então, no tempo 2, minha velocidade é zero. O que acontece aqui? Ele vai ter a velocidade menos 10. A partir desse momento, a velocidade que estava aumentando em módulo começa a diminuir. Então, nesse intervalo aqui, eu sei que a minha aceleração é positiva, mas não é isso que ele pede, tá bom? Então, a velocidade vai diminuindo, negativa, chega aqui, zero. Então, ele estava indo contra a trajetória, para e começa a se deslocar a favor da trajetória novamente. Então, os instantes, que a velocidade é zero, tempo 2 segundos e também no tempo 4 segundos. Encerrou nossa aula 26 e 27. Sobraram os exercícios 2, 4 e 5 para vocês resolverem. Bom estudo e até a próxima, galera.